Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Café com Valência, o podcast oficial do Valência Associados. Me chamo Saulo Castro, sou sócio do escritório e apresentador desse projeto. Já vou agora avisar do início que pedir para você que está acompanhando já agradecer a audiência e pedir para se inscrever, para compartilhar, para acompanhar, escrever lá nos comentários qual o tema ou quem vocês gostariam que a gente trouxesse. A gente está sempre muito atento a isso. Fiquem atentos às nossas redes sociais para seguir o escritório. A gente sempre lança curtas lá nas nossas redes. E sem mais delongas, hoje eu tenho aqui uma presença de um cara que foi muito engraçado que quando a gente se conheceu, a gente descobriu depois que tinham várias pessoas ali em comum que rodeavam as nossas vidas e que estavam ali ajudando talvez a gente a fazer esse momento acontecer, e depois a gente ficou naquele espírito tipo, poxa, como é que isso não aconteceu antes e tal. Então hoje eu tenho aqui, pessoal, Marcelo Gomes, CEO da Next, uma empresa que tem um DNA de algo muito diferente, que eu acho no bom sentido, no sentido de uma construção, de ter algo ali que realmente é diferente e que impacta a vida das pessoas, talvez, porque vocês trabalham com gente, eu acho que esse é o principal produto de vocês, né, voltado pra gente. Então, amigo, obrigado por você ter vindo até aqui, obrigado por esse momento. E já vou emendar na minha primeira pergunta, que é, cara, como é que tu começou? Um cara formado no ITA, engenheiro para fazer foguete, fazer avião, e tu, do nada, foi trabalhar em restaurante, trabalhou no mercado financeiro e foi trabalhar com uma coisa que eu acho que é importante para todo mundo. Então, fica à vontade, o espaço é seu. Primeiramente, muito obrigado, Saulo, pela tua receptividade aqui também do escritório. Engraçado que a gente já poderia ter nos conhecido há muito tempo, porque a gente já tinha pessoas em comum aí, o André, né, que já foi meu sócio, então eu acho que tem muita história que a gente poderia ter compartilhado. E, de fato, agradeço essa tua pergunta, né, sobre a minha trajetória. Já começa daí a ficar muito difícil. Por onde é que eu começo? Né? E, às vezes, o mais fácil de começar é pelo começo. Sou cearense, estudei minha vida toda no colégio militar, então os colegas de colégio militar... Assim como o André, né, inclusive. Ele também? Ele estudou no colégio militar, então já começa daí, o pessoal do colégio militar... Fui para o ITA, me orgulho, né, de ser dessa leva dos cearenses que vai ali para fazer ITA, e fui do grupo dos iteanos que vai para mercado financeiro, e essa foi minha vida durante 5 anos. E o que aconteceu? Depois desses 5 anos no mercado financeiro, eu fui fazer MBA nos Estados Unidos. E nessa época... Chicago, né? Fui fazer em Chicago, então eu tive uma vida muito boa, né, realmente a cidade fantástica. Eu já fui casado, então olha aí, a vida também já foi se transformando, foi acontecendo. E quando eu estava terminando o Chicago, eu já era muito fã do Coco Bambu aqui no Brasil, como cliente, né? Já acompanhava o projeto. E numa dessas aí, o Afrânio era meu vizinho ali de Aquaville. Ah, legal. Ele falou, deixa eu conhecer esses meninos aí, esse menino aí, engenheiro, vamos conversar aqui com ele. Ele adora isso aí. Os engenheiros e os advogados. Ele adora. E aí nessa ele convidou, então, estou com um projeto para sair lá em Miami. O que é que você acha de você aproveitar que já está nos Estados Unidos para você ir participar do projeto? E foi aí que eu fui parar num restaurante. Então, você vê que a vida vai acontecendo, as conexões vão nos trazendo até os pontos em que a gente se encontra. Mas o que aconteceu? O restaurante, infelizmente, a gente construiu um projeto belíssimo, foi uma coisa assim fantástica, era realmente um projeto grandioso, tinha muito potencial. Mas, infelizmente, o contexto operacional e de tudo que acontece na vida como empreendedor, que talvez seja isso a melhor forma de eu me definir, um empreendedor, acabou que não deu certo lá o projeto. Pega os caquinhos, volta para o Brasil, que já era até talvez o plano inicial, depois do MBA, volta para o Brasil, e aí eu começo um outro projeto empreendedor que se chama Caatinga Capital, que foi o primeiro fundo de busca, ou search fund, ou empreendedorismo através de aquisição, voltado para o Nordeste. Legal. E aí, fazendo aqui um long story short, eu falhei miseravelmente nesse projeto de comprar uma empresa aqui no Nordeste. Eu fui comprar a Next em Florianópolis. Então, você imagina como é que nem depois... Sudeste, né? Nem Sudeste, eu passei. Tu passou direto. Né? Sim. Então, você imagina como é que foi o projeto da gente ao longo de 3 anos buscando empresas no Nordeste, obviamente sempre aberto a oportunidades em outras regiões. Fomos para o Sul, quando eu digo fomos é porque eu tenho um sócio, o Rogério, e a Next, desde 2022, eu estou como CEO lá da empresa, liderando essa iniciativa que realmente, como você colocou,
que transforma o RH operacional das empresas, muitas vezes menosprezado ou deixado ali de lado, que é o DP das empresas, ou como eu gosto de definir, o RH operacional é tudo aquilo que é processo, rotina, burocracia e papel, que se você não fizer bem feito, meu amigo, a empresa trava. É um fato. Porque no final do dia, o Abílio fala isso. Eu volto e meio, eu falo essa frase aqui nos episódios. O Abílio fala que todo negócio, não importa se é do retail até a indústria, enfim, todo negócio é feito de gente e processo. Não importa no pequeno, médio, grande, gigante, ele é feito disso. Então, se você tem os processos bem definidos, você não está dando certo, sei lá. Se você não tem os processos bem definidos, é porque você tem que escolher as pessoas. Antes de você escolher, e ele fala isso num podcast até, antes de você escolher o CEO, você tem que escolher a pessoa do RH. E tu enveredou para isso aí depois de muita construção em vários segmentos bem diferentes, né? Eu queria puxar talvez um pouquinho mais disso aí para entender como é que foi esse estalo, porque tu comprou a Next, entendeu? Correto. Isso. Então tu tem ali uma construção de algo que já estava ali meio que caminhando, mas... E aí tu olha para aquilo, enxergando numa oportunidade. Eu queria talvez entender um pouquinho mais de como é que foi essa busca. Aqui, quando a gente coloca sobre essa questão de como é que eu fui parar no modelo de fundo da Caatinga Capital. Quando eu voltei para o Brasil, a minha veia empreendedora não tinha morrido. Apesar da pancada que a gente tomou lá, eu queria fazer algum negócio meu. Faz parte. E é natural, e faz parte do ciclo do empreendedor, e ele sempre acredita no meu próximo vai dar certo, o próximo vai dar certo, e obviamente você pega as lições aprendidas, você não quer repetir os mesmos erros. E aí o que é interessante? Eu não queria começar algo do zero, porque começar algo do zero a gente vê que tem muito mais risco, e às vezes até as tuas competências e habilidades, elas dependem de outros fatores que talvez eu não ia conseguir explorar tão bem começando algo do zero. Sim. Além do que, querendo ou não, eu já estava com estrutura familiar, eu queria talvez já começar a ter renda, já não queria tomar um risco tão elevado quanto é começar do zero. Tinha uma outra oportunidade, naturalmente, que vou voltar a ser intraempreendedor. Inclusive, eu me considero, na definição de empreendedor, eu também, por vários momentos, eu fui um intraempreendedor. E essa palavra acompanha, inclusive, um dos valores da nossa empresa, hoje da Next. E aí, o que é o meio do caminho? Descobri que existia esse modelo de negócio em que investidores acreditam que jovens podem se dedicar durante um tempo a buscar uma empresa, um ativo, e isso de fato é um trabalho que consome muito tempo, é um trabalho full time, como a gente define. Eles investem nessa tua busca, te pagam salário, pagam tuas viagens, pagam tuas diligências, pagam os advogados que você tem que contratar, para eventualmente, quando você encontrar uma empresa, eles também vão te dar o dinheiro para comprar essa empresa. Essa empresa, teoricamente, não é sua ainda, você vai ter participação, você vai ganhar nela, e eles te dão um emprego lá como CEO da empresa, CEO. Então, esse ciclo o do fundo da Next foi isso, da Caatinga Capital, foi assim que eu cheguei na Next, nessa busca. E o mais interessante, quando você fala como é que eu vim parar nisso, durante 2018, 2019, eu bati na porta de muitos empresários aqui da região, pedindo ajuda. Olha, cara, eu vou iniciar esse projeto, esse aqui é o modelo. E a galera olhava para mim assim, macho, como é que é? Eu vou te dar dinheiro, pagar teu salário para tu ficar em casa procurando empresa, e quando tu for na hora de comprar a empresa, o dinheiro é meu também? Tu é doido? Tu acha que eu vou ficar pagando para você fazer isso? E aí, muito engraçado, porque hoje, quando a gente comprou a Next, uma empresa que valia mais de 100 milhões, hoje já multiplicou o tamanho dela por mais de 3 vezes o tamanho, em 3 anos. E a gente fica vendo os resultados, e o pessoal começa a ficar mais atento a esse modelo de empreendedorismo, que é através de uma aquisição. O cara não percebe muitas vezes, vou te dar dinheiro para tu procurar uma empresa, sendo que o dinheiro é meu. O cara talvez não percebe que ele talvez nunca vai atrás da empresa. A não ser que chegue alguém batendo na porta dele, talvez, não sei. Com aquela oportunidade, ele não vai, talvez, enxergar aquilo ali de maneira tão clara e tão objetiva e tão nichada como algo interessante. Não sei. Acho que é uma percepção. E na verdade, a melhor forma de mostrar o que é o trabalho feito por trás dessa jornada de 3 anos procurando empresa, eu gosto de falar os números. Nós olhamos milhares de CNPJs. Nós assinamos 100 NDAs. Se você assinou 100 NDAs, significa que você minimamente sentou com 3, 4, 5 vezes mais empresas, até você, olha, vamos avançar aqui, porque eu acho que tem alguma coisa que faz sentido.
Dessas 100 empresas, a gente fez proposta por 40. E na hora de fazer proposta, você não bota um número num pedaço de papel e diz, está aqui um número. Sim. Você senta, você analisa. Dessas 40, 4 eu fiz uma diligência completa. Para uma dar certo. Então, quando você me fala... Mas é assim. E é o normal desse processo. Então, na verdade, quando a gente vê os casos dos empresários que recebem na porta uma empresa, um unicórnio batendo na sua porta para você investir, de fato, é muita sorte. Porque, na verdade, a nossa sorte, eu até diria dentro da Next, dentro de tudo que eu fiz na minha vida, a minha sorte sempre foi muito processos, muita disciplina em torno do que a gente estava executando. Engraçado que tu falando isso, eu recebi aqui nos episódios atrás o Eliardo Vieira, que é sócio da Área Leão. E um dos pontos que a gente conversou foi justamente sobre isso. Enfim, como sócio do societário aqui do escritório, a gente participa de muitas operações de aquisição, seja pelo buy side, seja pelo sell side, seja por investimento de anjo, enfim, depende muito do mercado. Mas uma coisa que a gente tenta sempre botar, e a gente conversou isso no episódio, foi que, olha, provavelmente se tu tá atrás de comprar, tu vai sentar com várias pessoas. Dessas aí, sei lá, 10% tu vai chegar na diligência e talvez menos de 1% tu vai efetivamente querer pensar em seguir ou não. Não necessariamente se apegando a esses números, mas mostrando que de cada, sei lá, 10 operações é uma que chega lá no final, entendeu? E que é fundamental ter esse processo e esse filtro extremamente bem apurado, porque você consegue focar a melhor energia, para você não ser pego de surpresa em alguma coisa, ou venderem gato por lebre, ou alguma coisa assim, do tipo, o cara chega na tua porta apertando, sei lá, batendo ali para poder ir atrás do unicórnio, tipo, desconfio. As pessoas conhecem sempre os casos de sucesso, mas ninguém conta os casos dos fracassos que nunca viraram, sei lá, é igual filme. Você vê o filme no cinema, tem 30 roteiros ali que nunca vão virar filme para aquele filme estar ali, entendeu? Então, é algo muito parecido. Mas, enfim, voltando aqui, e aí já ainda aqui para a questão da Next. Vocês, eu gosto sempre de definir vocês, e até me perguntaram o que vocês faziam, eu gostaria de definir que é uma empresa que visa o bem-estar do colaborador, trazendo talvez uma automação, trazendo a inovação para o empregador, mas focado para o colaborador dele. Foi mais ou menos assim que eu encontrei a definição. Mas eu vou deixar tu falar um pouquinho sobre ela e como é que tu sente que isso impacta no dia a dia das empresas que tu tá dentro. Não, tem que até aproveitar que tá gravado tudo que você falou, porque eu adorei a forma como você... Tá gravado, tá no YouTube. Tu pode cortar lá, pode usar, tá? Tá aqui, foi uma tá pro mundo. Ótima definição. E, de fato, o grande desafio, talvez, de qualquer empresário que tem uma solução... até estava discutindo isso há pouco tempo com alguns colegas. Não vai ganhar quem tem o melhor produto, é quem tem o melhor marketing, é quem de fato consegue conectar a dor com a sua solução. E até você chegar nessa pessoa e comunicar e ela fazer entender que de fato você é o remédio para aquela situação é o grande desafio. Então, como é que hoje eu tenho me definido como Next, né? Eu sou solução integrada para o RH operacional, que é aquela definição que eu te dei de tudo que é processo, rotina, papel e burocracia, que se a empresa não fizer bem feito dentro do viés de um RH, a empresa trava ou vai pagar errado, vai tomar prejuízo, vai tomar um processo depois. Tudo que foi isso aí. Agora, te colocar um contexto mais profundo, que é em torno do nosso propósito, aquilo que nos move. Tornar as relações trabalhistas mais simples, eficientes e justas. Aí o simples conecta exatamente como você colocou, de facilitar a vida do gestor, porque eu já coloco dados estruturados que ele precisa ter de uma operação. E eu estou falando de operações de grande porte, estou falando de empresas com mais de 1.000 colaboradores, empresas que têm colaboradores atuando em diversas localizações. Então, se ele não tiver, de fato, uma ferramenta que centraliza os dados, as informações e permite ele tomar decisão, esquece. E, ao mesmo tempo, o colaborador lá na ponta, se não tiver uma ferramenta para ele prestar conta com o seu empregador, coitado. Qualquer coisa que você bota na mão dele vira castigo. Sim. Então, simples. Eficiente, aí estamos falando aqui com o seu público, com empresários, a palavra é muito simples. É lucro, é dinheiro. Eu não entro em nenhum projeto em que eu não consiga identificar uma forma do meu sistema se pagar várias vezes para aquele nosso cliente.
Certo. Não importa. Se for para empatar, a gente nem entra, porque a gente sabe que em algum momento a conta não vai fechar e aquele projeto vai desandar. Então a gente sempre busca a eficiência operacional, como a gente pode contribuir para a eficiência operacional dele. E o justo é porque, de fato, você tendo uma ferramenta como a nossa, que oferece eficiência operacional combinada com compliance trabalhista, nós acreditamos exatamente nisso que você falou. Um tratamento justo aos colaboradores é oferecer um ambiente saudável. O que você às vezes precisa para oferecer um ambiente saudável para o colaborador? Tem gente que pensa que tem que colocar tobogã, tem gente que precisa colocar lanche, tem gente que pensa essas coisas, vamos até dizer assim, baseadas no que a gente vive no mundo fictício da internet, daquilo que a gente vê nas notícias. Mas o que o colaborador às vezes quer de verdade, ele quer ter acesso ao espelho de ponto dele, ele quer ter acesso aos documentos que ele assinou com a empresa, ele quer, em alguns momentos, não ter que ficar 30, 40, uma hora esperando no telefone para tirar a dúvida de uma olerite ou de um número que está ali. Ele quer que o supervisor, de alguma forma, ele não quer ser refém de um supervisor, de um gerente, ele gostaria, às vezes, de poder dizer para a empresa, olha, empresa, aquela cultura, aqueles valores que você está se propondo a cumprir, aqui comigo não está acontecendo. Mas às vezes a empresa nem sabe porque ela não tem canais de comunicação e acesso àqueles colaboradores. E a Next consegue, com uma ferramenta que está no celular dos colaboradores, ou está no sistema web, ou está no computador dos seus gestores, ou na própria palma da mão de todos, consegue entregar tudo isso em um só lugar. Entendi. Então, basicamente, a ideia é ganhar, no final do dia é tudo ganhar tempo, né? Então, assim, é ele ter acesso mais direto à informação que está ali, que ele precisa, muitas vezes, de maneira muito, muito mais lúdica, eu diria. Uma forma para o colaborador, né? Para o colaborador e, obviamente, para o empregador. E esse é o grande desafio e a grande tendência que a gente vê com relação à tecnologia, pelo menos aquela bem mais voltada para o posicionamento da Next, são 3 tendências. Dados, qualquer sistema, né, os hiperfuncionais, eles têm que oferecer dados estruturados exatamente para tomar decisão. Sim. Então, esses dados podem estar lúdicos ou eles podem até estar hard, mas ele tem que existir. Sim. Se você não tiver ferramenta que te gera essas informações, você está perdido, você está cego. Então, já começa por aí. A segunda grande tendência que a gente observa é a questão de automações de processo, e aí o grande ganho da Next, porque ela já consegue automatizar e facilitar muitos processos que às vezes tomam muito tempo dos colaboradores e gestores. Você já consegue fazer numa linha mais dentro do sistema de uma forma mais simples. E, obviamente, a outra grande tendência é o one-stop shop, que é onde começa o conceito de reduzir o número de parceiros. A gente viu que o mundo expandiu muito no sentido de eu preciso de uma ferramenta para A, ferramenta para B, ferramenta para C. Mas hoje em dia você já consegue talvez essas 3, 4, 10 ferramentas, tudo em um só lugar, o que de certa forma facilita o relacionamento e aprimora o relacionamento da empresa com seus parceiros. Entendi. E aí, passando aqui para a minha próxima pergunta, a gente está falando de várias coisas, automação de processo, a gente está falando de gente no final do dia, a gente está falando de uma série de gargalos. Aqui no escritório a gente vê muito isso, assim, as empresas mais automatizadas, claramente você percebe isso quando a demanda chega para o escritório. Quem é mais organizado, quem é menos organizado, quem é mais automatizado, quem é menos automatizado, quem tem fluxos mais definidos, quem não tem fluxo nenhum. Enfim, depende muito. Às vezes o setor, dentro do setor, o próprio setor de atuação do cara, você consegue entender isso. E a gente estava falando aqui sobre a questão da cultura. No final, eu acho que tudo isso é um processo de aculturamento, né? É tudo uma questão de como é que você consegue ter isso de maneira muito clara. Imagino, eu queria ouvir de ti, quando tu chega dentro da empresa, o cara tem, vamos supor, vários prestadores de serviço, tu tenta afunilar isso, né? Compilar vários, talvez, parceiros ali de maneira mais... Eventualmente substituir essas várias ferramentinhas por um sistema mais robusto. E deve ter um desses aí que tá lá, sei lá, 78 anos dentro dessa empresa. E aí, do nada, tu tem que mudar o fluxo. Então, a gente tem que mudar aquele processo através de um processo, de um reaculturamento. Como é que tu... Assim, qual o grande desafio que tu enxerga quando tu chega? Depois eu vou perguntar pro cara, mas hoje, pra ti, enquanto Next, quando tu chega dentro, o que é que tu enxerga de maior dificuldade, assim, pô, isso aqui sofre pra Fantástico. caramba. E a gente fala muito sobre isso. Eu acho que a gente, até você puxando o gancho para a cultura, a gente pode olhar a cultura da própria Next. Quando a gente chegou na Next, ela era uma empresa de um determinado porte
ela ainda não tinha bem estabelecido os elementos culturais, então a gente teve um desafio ali também de construir uma cultura, e talvez essa cultura, junto com um foco de entender a nossa essência e levar para o mercado, foi o que promoveu esse crescimento tão acelerado e é o que está permitindo a gente continuar crescendo. E também tem essa outra questão da cultura que a gente olha no mercado. E essa cultura do mercado ela é bem interessante você levantar, porque é o que eu mais faço palestra para os meus clientes e para o mercado em geral. Primeira coisa é que transformação digital, que é o que a gente está discutindo aqui, ela não é mais uma questão nem de se nem de quando. Ela é de como e com quem. Então, muita gente pensa e traz o tema de transformação digital como vou contratar uma inteligência artificial, vou contratar essa ferramenta, vou contratar esse cara aqui que mexe com computador, vou contratar um software novo que meu amigo contratou. Quando, na verdade, você não está fazendo nenhuma transformação digital. A transformação digital é muito mais uma jornada e ela, muitas vezes, a gente gosta de dizer que ela está muito mais no mindset, na mentalidade de como a empresa trabalha, de como ela atua e está na cultura, novamente, do dono. Eu sempre acredito que é de cima para baixo. Se o dono gosta de papel, a empresa vai ser papel. Se a empresa for digital, todo mundo home office, a empresa vai ser digital e home office. E aí cabe a cultura. A cultura vai perseguir aonde estiver a liderança. Então, quando a gente entra nas empresas e apresenta a solução da Next, eu sempre digo assim, você quer embarcar numa jornada? Eu não faço milagre, eu não vou resolver todos os seus problemas. Inclusive, eu sou muito sincero, né? A gente comete sincericídios. Sim. Olha, tem muita gente te vendendo um mundo aqui da fantasia colorido, que você vai apertar um botão e vai tudo se resolver. Eu sei que teu mundo não é fácil. Você tem processo trabalhista, você tem advogado da sua porta aí, só esperando você falhar no teu documento para poder entrar contra você. Eu conheço esse mundo. Você quer vir comigo, do meu jeito, ou você prefere continuar aquela discussão? E aí tem um detalhe muito interessante, que é quem é que compra a Next dentro da empresa. Se 100% das pessoas não comprarem, eu não consigo entrar na empresa, porque você sempre vai ter um detrator. E aí o que acontece? O cérebro da gente, até tem um livro, né? Nós somos programados para resistir. A primeira reação, quando eu fizer qualquer movimento com você, qualquer ação, o teu cérebro vai resistir a uma mudança. Qualquer mudança, você vai entrar em choque. Então, o que a gente tem que preparar os líderes, principalmente aquele que assinou o cheque ou que contratou, é que ele vai enfrentar resistência. Mas daí a importância dele ter uma visão do que ele quer, qual o objetivo, qual o ganho que ele vai ter com aquilo, porque ele vai enfrentar resistência, ele vai enfrentar um processo. Tanto que eu também carrego mais uma frase, se você quiser trazer com você falou que a cultura, né, come a estratégia no café da manhã. Isso. Eu tenho a outra frase que é que os líderes visionários são aqueles que conseguem transformar. Os líderes de sucesso são aqueles que conseguem transformar visão em realidade. Esses líderes visionários ficam criando um monte de coisa na cabeça deles, mas não conseguem transformar em realidade, são os frustrados. Eu estou falando aqui de líderes de sucesso. Então, o cara visionar aquele negócio, vou colocar uma tecnologia, vai gerar eficiência, vou ter ganho, vou aumentar meu lucro, enfrenta o choque, enfrenta essa resistência aos colaboradores, pode ser gestores, e aí tem um momento de ruptura. Esse momento de ruptura é o mais legal de todos porque ele tem 3 situações. A primeira é o colaborador sair. E aí geralmente a gente fala que ele vá para um concorrente, que se é para atrapalhar a evolução, se o mundo está indo nessa direção e ele está contra, vá para um concorrente, por favor, eu lhe ajudo. Entendi. O segundo movimento é o líder tirar da tomada um projeto. E geralmente isso acontece por alguma questão pessoal ou questão estratégica, ou porque talvez ele percebeu que não escolheu o parceiro adequado, ou talvez a leitura do projeto todo mundo se equivocou. Mas o movimento correto, que é o que a gente acredita, é o vai ou racha. É quando o cara decide, não, vou seguir com esse projeto, porque eu tenho uma visão, eu vou construir, eu vou buscar aquele resultado. E aí é quando as coisas começam a acontecer, você dá uma clareza de processo, você dá uma clareza para onde você está indo, quem está junto vai chegar e aí ele vai começar a perceber que a mudança é para melhor. Vai embarcar, né? Vai embarcar, ele vai ficar mais aberto àquela mudança. Ou seja, tudo acaba acontecendo, mas de novo, cultura. Tu acha, então, caminhando aqui para o final, que o grande desafio, talvez, na verdade não, a minha pergunta é outra. Tu acha que o maior erro, equívoco, enfim, eu não gosto de dizer, o maior desafio, talvez, que as empresas enfrentam nesse aspecto, na tua seara, é a resistência do pessoal de dentro, é não embarcar no projeto? Essa é uma delas, e na verdade,
você dentro da sua empresa, você enfrenta o agent problem, né? Uhum. Quem deveria estar tomando decisões pensando no que é melhor para a empresa, às vezes ele está tomando decisões pensando no que é melhor para ele. Tá. E às vezes inovação e mudança pode provocar risco para a pessoa que está naquele movimento. Por isso que eu digo, de cima para baixo. Na minha empresa lá, eu estou sempre movimentando todo mundo, eu não aceito ficar para trás. Inclusive, eu estou disposto sempre a matar minha solução pensando na criação de uma solução que realmente vai agregar valor e que vai estar no futuro junto comigo. Então começa por aí. Quem são as pessoas que estão junto com você? Quem é seu time? Eles estão com a cultura alinhada. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Agora, tem outros aspectos. Eu acho que também é bem interessante. Muita gente ainda acredita em customização. Aí vai lá aqueles grandes players de RPs, de soluções financeiras, os grandes nomes famosos, e diz, vou te dar uma solução sob medida para você. Cara, desculpa, foi-se o tempo que a gente queria as coisas sob a medida. Até porque a sua medida muda a cada dia que passa, o mundo muda, a cada ano que passa vem uma tecnologia nova. Você vai ficar com um negócio engessado sob medida? Tá aqui, as nossas camisas aqui é sob medida, mas É verdade. vem quando a gente tem que a gente tem que dar uma ajustada aí devido... Ajustada, cara. E faz parte, então é esse movimento. Então esse é um deles, também é outro grande erro que a gente percebe nas empresas, ainda ficarem presas a essas soluções sob medidas, viram reféns dos seus parceiros, na verdade. Uhum. E obviamente, assim, quando a gente olha para o nosso posicionamento, é você buscar um expert. O grande erro de muitas empresas, até fazendo aqui uma analogia muito simples, é a questão do médico. Você pode ter um clínico geral, que legal, mas ele deveria te recomendar aquele cara que é expert. E na Nexus, nós nos orgulhamos profundamente de ser experts em RH operacional. A gente fala isso aqui também. Eu uso essa analogia, inclusive, quando eu vou vender o escritório, que a gente faz a analogia que nós somos, de fato, ultra especializados naquela área. O advogado que naquela área, ele também faz. Então, e aí eu digo até isso. Faz uma analogia, se você está com um problema no olho, você vai no oftalmologista, você não vai no cardiologista, entendeu? O clínico geral, talvez, é ótimo você ter um da sua confiança e tal, mas quando a coisa começa a aprofundar, talvez você tenha que ir naquela ultra especialidade e aí você vai... Sei lá, deve ter o cara que é oftalmologista especializado em cirurgia de córnea do olho esquerdo, sei lá, entendeu? Então deve ter alguma coisa assim. Eu acho que é essa a ideia. Mas bacana. Cara, queria ficar aqui, poxa, é pouco tempo para tanto assunto legal e tanto tema bacana, já que, enfim, a gente tá falando de gente, a gente tá falando de empresa, a gente tá falando de cultura. Mas queria te agradecer. Muito feliz em ter você aqui no nosso podcast, mas também de você estar aqui no escritório como um grande parceiro. Eu acho que a gente tem estreitado laços. Fiquei muito feliz em ter vocês terem feito um evento aqui, terem nos chamado, e quando eu cheguei lá, tinham vários dos nossos clientes. Eu falei, pô, que legal que a gente trabalha junto, e daí foi só... Eu não vou dizer ladeira abaixo, porque... Ladeira acima, ladeira então. acima. Foguete. O foguete. Que foguete não dá ré, menos o do Elon Musk em tese, né? Então... obrigado, queria que você deixasse o seu recado final e fica à vontade. Não, eu que quero agradecer a oportunidade, é sempre muito gostoso assim, poder compartilhar a forma como a gente pensa, como a gente trabalha e como a gente vem transformando realmente as organizações, e muito disso é graças assim, até eu vou dizer assim, essa minha coragem toda é porque eu tenho 150 pessoas que têm os mesmos valores da Next, que acreditam no nosso propósito e que me dão essa coragem para seguir em torno do nosso propósito de tornar as relações trabalhistas mais simples, eficientes e justas. Bacana. Pessoal, só reprisando aqui o que eu coloquei no começo, para vocês curtirem, compartilharem, se inscreverem no nosso canal. É por conta de vocês que a gente faz isso. Eu gosto sempre de reprisar essa frase. Então, muito obrigado pela audiência, fiquem ligados e até o próximo Café com Valência.